Esta é uma história como nenhuma outra. Uma história que abalou minha vida até o âmago. É um conto de amor, traição e o tipo de revelação que destrói um homem por dentro. Mas antes de entrar nos detalhes, deixe-me contar um pouco sobre mim e minha esposa. Sempre me considerei um homem direto, conservador, pode-se dizer, com um forte senso de valores e um profundo compromisso com a família. Eu acreditava na lealdade acima de tudo e esperava o mesmo da minha parceira. Minha esposa, por outro lado, era tudo o que eu não era. Vibrante, extrovertida, a alma de qualquer reunião. Ela tinha esse jeito de iluminar um ambiente apenas ao entrar nele. Sua energia era contagiante e foi uma das coisas que me atraiu para ela em primeiro lugar. Nós nos equilibrávamos, ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto eu era prático e pé no chão, ela trazia excitação e cor à minha vida. Estávamos casados há vários anos e eu acreditava, verdadeiramente acreditava, que nosso relacionamento era sólido. Claro, como qualquer casal, tínhamos nossos altos e baixos, mas nunca havia nada que eu não pudesse lidar. Eu confiava nela profundamente. Não tinha motivo para não confiar, pelo menos não até tudo mudar. Esta é a história de como descobri que a confiança pode ser destruída num piscar de olhos e como tudo o que eu pensava saber poderia virar de cabeça para baixo da maneira mais inesperada. Minha esposa tinha um jeito com roupas. Ela sabia exatamente como se apresentar, sempre se vestindo com um gosto impecável. Seu estilo era ousado, porém elegante, e complementava perfeitamente sua figura. Seja com um vestido justo ou uma roupa casual, ela sempre estava deslumbrante. As pessoas frequentemente a elogiavam e ela sabia como se portar com confiança. Era como se ela entendesse como suas roupas podiam afetar as pessoas ao seu redor, como podiam atrair atenção sem serem exageradamente chamativas. Eu nunca senti insegurança ou ciúmes por causa de como ela se vestia. Para mim, era apenas mais uma razão para admirá-la. Um de seus estilos favoritos era um vestido justo e elegante. Ela preferia roupas que destacavam seu corpo de todas as formas certas, nunca cruzando a linha do inadequado, mas sempre fazendo uma declaração. Era difícil não notar como as outras pessoas olhavam para ela quando passava, mas isso nunca me incomodou. Eu estava orgulhoso dela, orgulhoso de estar com uma mulher que sabia como dominar sua beleza. Nosso relacionamento era construído na confiança e eu nunca questionei suas intenções ou como os outros poderiam reagir à sua aparência. Lembro-me de um dia específico em que ela se vestiu com um vestido preto longo e fino que abraçava cada curva de seu corpo. Era uma daquelas roupas que deixavam pouco à imaginação, mas ainda assim era elegante e sofisticada. O material era macio e transparente em alguns lugares, dando a ela um visual misterioso e sedutor. Ela combinou o vestido com joias simples, deixando a roupa falar por si. Ela estava deslumbrante, como sempre, e antes de ela sair para o trabalho, não pude evitar admirá-la do outro lado da sala. Naquela manhã, não senti um pingo de ciúmes, nem um segundo de dúvida. Ela já havia usado roupas assim muitas vezes antes, e eu me acostumei a isso. Eu não era o tipo de homem que se sentia possessivo sobre como ela se apresentava ao mundo. Se alguma coisa, eu via isso como um reflexo de sua confiança e independência, duas qualidades que sempre respeitei nela. Nunca senti a necessidade de controlar o que ela vestia ou como se apresentava, porque confiava nela. Minha esposa, afinal, era uma pessoa independente. Mesmo quando ela saiu pela porta com aquele vestido preto justo, indo para o trabalho, não pensei duas vezes. Eu a observei partir, admirando como o vestido abraçava seu corpo, e nunca me passou pela cabeça que algo estava errado. Nós trabalhávamos na mesma empresa, o que era ao mesmo tempo uma bênção e um desafio. Compartilhávamos amigos em comum, frequentávamos as mesmas funções de trabalho e nossas vidas eram tão entrelaçadas que praticamente sabíamos cada movimento um do outro. Isso criava uma proximidade que eu valorizava. Podíamos discutir sobre o trabalho sem precisar explicar muito, porque ambos estávamos envolvidos no mesmo ambiente. Nossos colegas frequentemente comentavam como trabalhávamos bem em equipe, tanto no trabalho quanto em nossas vidas pessoais. Para mim, parecia o equilíbrio perfeito. Nos entendíamos em um nível mais profundo porque fazíamos parte do mesmo mundo
e eu nunca imaginei que pudesse ser de outra forma. Naquele dia, no entanto, foi diferente. Eu não estava no escritório. Tive um resfriado forte na noite anterior e, pela primeira vez em um tempo, decidi tirar um dia de folga. Não era comum eu faltar ao trabalho, mas achei que merecia uma pausa. Além disso, meu corpo estava me dizendo para descansar, e pela primeira vez eu escutei. Minha esposa saiu para o trabalho naquela manhã, vestida com aquele vestido preto elegante, enquanto eu fiquei em casa. Eu a vi partir e, embora não estivesse me sentindo bem, parte de mim ficou aliviada por ter um dia tranquilo para mim mesmo. Com ela fora e a casa só para mim, me acomodei para o que esperava ser um dia preguiçoso e restaurador. Liguei minha série favorita, aquela que eu queria acompanhar há semanas, mas nunca encontrava tempo. Lembro-me de pensar como era bom apenas relaxar, para variar, sem ter que me preocupar com prazos ou políticas do escritório. A casa estava tranquila, e pela primeira vez em muito tempo, eu podia simplesmente relaxar. Não era comum eu ter a chance de ficar sozinho, e eu pretendia aproveitar ao máximo. Sempre fui do tipo que se esforçava, seja no trabalho ou na vida, então tirar um dia para me recuperar parecia um pouco estranho, mas naquele momento era exatamente o que eu precisava. Minha mente vagava enquanto eu assistia à tela pela metade, pensando em como as coisas haviam sido agitadas ultimamente. Minha esposa e eu estávamos lidando com muitas coisas, e essa pausa breve era uma mudança bem-vinda. Eu não estava preocupado com ela no trabalho. Ela era mais do que capaz de se virar sozinha. Eu confiava nela completamente e nunca questionei suas ações ou paradeiro. Conforme as horas passavam, eu tirava cochilos de vez em quando, checando ocasionalmente meu celular por atualizações do trabalho ou mensagens de amigos. Alguns de nossos amigos em comum entraram em contato para saber como eu estava, mas fora isso, foi um dia tranquilo. Eu não me importava. Não era do tipo que ficava checando constantemente com minha esposa ou me preocupando com o que ela estava fazendo. Sempre tivemos um entendimento mútuo sobre espaço pessoal, e eu respeitava sua independência. Era assim que eu via as coisas, sem necessidade de sufocá-la ou sentir ciúmes. Quando a noite chegou, eu passei a maior parte do dia na cama, aproveitando a rara chance de descansar. Imaginei que minha esposa chegaria em casa logo e seguiríamos com nossa rotina habitual. Mal sabia eu que meu dia tranquilo estava prestes a ser destruído de maneiras que eu não poderia imaginar. Algo estava por vir, e eu estava completamente despreparado. Quando minha esposa chegou em casa naquela noite, notei algo imediatamente. Algo pequeno, mas que me atingiu como um soco no estômago. Ela entrou pela porta, ainda com o vestido preto com o qual saiu, mas algo na maneira como ela se movia chamou minha atenção. O vestido era fino, como mencionei antes, e se ajustava a ela tão bem agora quanto pela manhã. Mas havia uma diferença, algo que fez meu estômago revirar. Eu não conseguia ver o contorno de sua roupa íntima sob o tecido, e esse detalhe ficou preso na minha mente. Lembrei exatamente de como ela estava quando saiu para o trabalho naquela manhã. Quando ela saiu pela porta, eu fiz uma nota mental de como sua calcinha favorita moldava seu corpo sob o vestido. Eram as que eu particularmente gostava. Aquelas sobre as quais brincávamos em momentos mais íntimos. A memória era vívida, até o padrão e como elas se ajustavam a ela. Mas agora, enquanto ela estava na minha frente, aquele contorno familiar não estava lá. Algo estava errado, e eu senti isso nos meus ossos. Tentei afastar o pensamento no início. Talvez eu estivesse pensando demais, ou talvez o tecido do vestido tivesse se movido ao longo do dia. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha. Não havia como ela estar usando a mesma roupa íntima que tinha pela manhã. Pode parecer ridículo para alguns, mas depois de anos juntos, você nota essas coisas. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas meu instinto estava gritando que algo não estava certo. Sem hesitar, perguntei diretamente: "Ei, onde está sua calcinha?" A pergunta provavelmente soou brusca, talvez até estranha, mas eu precisava saber. Observei seu rosto de perto enquanto perguntava, esperando alguma explicação casual, mas em vez disso, ela parou por um segundo, tempo suficiente para eu perceber. Sua expressão mudou,
como se estivesse procurando as palavras certas. E naquele momento, um nó se apertou no meu peito. Aquela hesitação não era normal, não para ela. Ela olhou para mim, seus olhos momentaneamente evitando os meus, e então deu uma resposta que parecia forçada, como se tivesse que pensar antes de falar em voz alta. Eu tive um pequeno problema no trabalho hoje, ela disse. Havia algo estranho no tom dela, uma espécie de distanciamento que imediatamente acionou alarmes na minha mente. Ela continuou. Vou explicar em 1 minuto. Mas aquela pausa, aquele momento de hesitação antes da resposta, ficou comigo. Eu não queria acreditar que havia mais por trás disso, mas não conseguia afastar a sensação de que estava faltando algo. Enquanto ela passava por mim para ir ao quarto, minha mente disparou. Tentei me convencer de que estava exagerando, que isso era apenas uma daquelas coisas que não significavam nada. Mas aquela semente de dúvida havia sido plantada, e por mais que eu tentasse afastá-la, ela continuava crescendo. Algo na hesitação dela me incomodava, e mesmo querendo confiar nela, não conseguia ignorar a sensação incômoda no fundo da minha mente. Ela voltou do quarto, tendo trocado para algo mais confortável, e ficou na minha frente, parecendo um pouco cansada. Eu podia dizer que ela estava prestes a explicar, mas a forma como ela abordou parecia casual demais, calma demais para o nó de suspeita que começava a apertar no meu peito. E então ela disse, se você fosse mulher, entenderia. Tive minha menstruação hoje e não foi muito bem no trabalho. Sua voz era firme, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Eu vazei e foi bem ruim. Ela continuou, quase como se estivesse compartilhando uma anedota levemente embaraçosa. Foi horrível, mas consegui lidar com isso antes que as coisas saíssem do controle. Ela deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Mas eu ainda me sentia estranho. Minha mente corria com todas as possibilidades diferentes, mas forcei-me a ficar calmo, a ouvir. Ela explicou que a situação foi tão ruim que não teve escolha senão jogar fora sua calcinha. O que eu deveria fazer? Ela disse, olhando para mim com um pouco de frustração. Eu não ia guardá-las na minha bolsa e carregá-las o dia todo, então joguei fora. Não é como se não pudéssemos comprar novas. A explicação dela era prática, até lógica, mas ainda assim não parecia certa para mim. Não por causa do que ela estava dizendo, mas por causa de como ela estava dizendo. A confiança em sua voz, a forma como ela descartou como algo trivial, algo parecia errado. Mas ao mesmo tempo, eu sabia como situações assim podiam ser complicadas para mulheres. Não era como se eu não tivesse ouvido ela falar sobre essas dificuldades antes. Queria acreditar nela. Na verdade, parte de mim acreditava. A história dela fazia sentido, afinal, e eu não tinha motivo real para duvidar dela. Mulheres lidam com esse tipo de problema e nem sempre sentem a necessidade de compartilhar cada detalhe. A parte lógica do meu cérebro me dizia para deixar para lá, que isso foi apenas um dia ruim para ela e nada mais. Ainda assim, havia uma parte de mim que não conseguia afastar o desconforto. Não queria parecer paranoico, mas algo na hesitação dela mais cedo ficou comigo. Eu não era o tipo de homem que ficava obcecado por pequenos detalhes, mas conhecia minha esposa o suficiente para notar quando ela estava sendo um pouco ensaiada demais. No entanto, assenti e disse, tudo bem, isso parece difícil. Vamos só comprar novas. Naquele momento, decidi deixar para lá. Afinal, o que eu deveria dizer? A explicação dela era razoável, e eu não queria fazer um drama maior de algo que poderia facilmente ser uma situação inocente e infeliz. Mas, mesmo enquanto aceitava externamente a explicação dela, uma voz quieta dentro de mim sussurrava que as coisas não estavam se encaixando. Eu só não estava pronto para ouvi-la ainda. Algumas semanas se passaram e a vida voltou à sua rotina habitual. Não pensei muito no incidente com a calcinha desaparecida da minha esposa. Seguimos em frente como sempre fazíamos, focando no trabalho e na nossa vida cotidiana. Mas, no fundo, aquela pequena semente de dúvida nunca havia saído completamente da minha mente, mesmo que eu não estivesse pronto para admitir. Ainda assim, era fácil afastá-la com tudo mais acontecendo. Um fim de semana, meu grupo de amigos e eu decidimos fazer uma escapada, só os caras.
Havíamos conversado por meses sobre organizar uma viagem para a natureza, algo simples, um pouco de caminhada, churrasco ao redor de uma fogueira e uma noite sob as estrelas. Sem distrações, sem trabalho e, mais importante, sem esposas. Não era sobre evitá-las, só queríamos um fim de semana para relaxar sem nenhuma obrigação. Um fim de semana de homens de verdade, algo que não fazíamos há muito tempo. Eu estava ansioso por isso. Precisava dessa pausa. Meu amigo Alex se ofereceu para dirigir. Ele tinha um SUV grande que podia acomodar todos nós e nossos equipamentos. Então fazia sentido. Naquela manhã de sábado, ele passou para nos pegar. Joguei minhas coisas no porta-malas, subi e cumprimentei o resto dos caras. Havia a habitual brincadeira e conversa descontraída que vinha sempre que nos reuníamos. Era bom estar fora de casa, cercado pelos meus amigos, como nos velhos tempos. Enquanto pegávamos a estrada, o clima estava leve. Estávamos brincando sobre tudo, desde o estresse do trabalho até viagens de camping ruins que tivemos no passado. Era o tipo de conversa despreocupada que você tem com pessoas que te conhecem há anos. Por um tempo, não pensei em nada além da viagem à frente. As árvores passavam voando enquanto dirigíamos para longe da cidade, e eu já podia sentir a tensão no meu corpo começando a diminuir. Havia algo libertador em deixar tudo para trás, mesmo que apenas por um fim de semana. Sem telefones, sem obrigações, só nós e a natureza. Paramos para comprar suprimentos no caminho, pegando lanches, cervejas e tudo o que precisaríamos para uma noite ao redor da fogueira. Estava se formando o retiro perfeito, e eu finalmente começava a relaxar, a deixar de lado os pensamentos incômodos que vinham surgindo nas últimas semanas. Estávamos a cerca de 1 hora na viagem e tudo parecia perfeito. Os caras estavam conversando, a música tocava baixo e eu estava ansioso para passar um tempo na natureza com meus amigos. Nada naquele dia sugeria que algo estava errado, que algo sombrio estava à espreita logo abaixo da superfície. Mas a vida tem um jeito de te pegar desprevenido, especialmente quando você menos espera. Enquanto seguíamos pela estrada, eu me recostei no assento, aproveitando o som dos pneus zumbindo contra o asfalto. A conversa começou a diminuir enquanto todos se acomodavam no ritmo da viagem. Foi quando algo chamou minha atenção. O porta-luvas no carro do Alex não estava bem fechado. Estava ligeiramente torto, como se não tivesse sido fechado corretamente. No começo, não pensei muito nisso, mas enquanto dirigíamos, a fresta irregular no painel começou a me incomodar. Eu tenho um certo apego por detalhes, e coisas assim sempre chamam minha atenção. Apontei para o porta-luvas, meio brincando, e perguntei: "Ei, Alex, o que há com seu porta-luvas? Tá torto, sabia?" Eu disse isso de forma casual, esperando alguma explicação descontraída sobre como ele o fechou com força demais ou algo assim. Mas assim que mencionei, toda a atitude dele mudou. Ele enrijeceu ligeiramente no assento, seus dedos apertando o volante. Sem me olhar, Alex riu nervosamente. "Ah, sim, essa coisa. Está assim há um tempo", ele disse, claramente desconfortável. Ele evitou o contato visual, mantendo os olhos fixos na estrada à frente. "Está meio travado ou algo assim, não sei. Emperrou há algumas semanas e não tive tempo de consertar ainda." A forma como ele disse isso parecia estranha. Normalmente, Alex faria uma piada ou descartaria com sua atitude descontraída habitual. Mas agora, ele parecia tenso demais para um detalhe tão pequeno. Eu o observei pelo canto do olho, notando como seus ombros haviam enrijecido, como ele estava segurando o volante com força demais. "Travado é?" perguntei, mantendo o tom leve, mas sentindo um toque de suspeita. "Quer que eu tente abrir? Talvez eu consiga abrir para você." Ele me lançou um olhar rápido, balançando a cabeça com um sorriso forçado. Não, não se preocupe com isso, cara. Não é grande coisa. Eu resolvo depois. Não tem nada importante aí dentro, só tranqueira." Ele tentou rir, mas a forma como sua voz vacilou deixou claro que algo não estava certo. "Vamos lá, não pode ser tão ruim", eu disse, estendendo a mão meio brincando enquanto puxava levemente a alavanca. O porta-luvas chacoalhou um pouco, mas não abriu. A reação de Alex foi instantânea. Ele afastou minha mão, não de forma agressiva, mas de um jeito brusco o suficiente para chamar a atenção de todos. "Eu disse para deixar", ele murmurou, seu tom um pouco firme demais para a situação.
Os caras no banco de trás pararam de falar, sentindo a tensão que de repente encheu o carro. Eu me recostei, surpreso com a resposta dele. Tá bom, eu disse, levantando as mãos em rendição simulada. Não sabia que era tão importante. Mas por dentro comecei a sentir um desconforto. Alex não era o tipo de cara que se abalava por algo assim. A forma como ele reagiu exageradamente a uma simples pergunta sobre um porta-luvas torto não parecia certa. A conversa rapidamente voltou a outros tópicos, mas eu não conseguia parar de pensar naquele porta-luvas. Alex era normalmente um livro aberto, o tipo de cara que nunca escondia nada. Então por que ele estava agindo tão reservado por algo tão simples como um porta-luvas travado? Eu o conhecia bem o suficiente para sentir que havia mais coisa acontecendo do que ele estava deixando transparecer. Mas eu não insisti, não ainda. Enquanto a viagem continuava, minha mente continuava voltando àquele momento. Não conseguia evitar me perguntar por que ele tinha sido tão defensivo. Parecia ridículo ficar tão nervoso por uma trava quebrada, mas sua inquietação sugeria algo mais. Quanto mais eu pensava nisso, mais não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Mas mantive a calma, deixando os pensamentos ficarem no fundo da minha mente enquanto continuávamos nossa viagem para o acampamento. Quando finalmente chegamos ao acampamento, todos estavam de bom humor. Os caras pularam do carro, ansiosos para esticar as pernas após a longa viagem. Eles pegaram suas mochilas e começaram a descarregar os equipamentos, já falando sobre montar as barracas e abrir algumas cervejas. Mas eu não conseguia afastar a sensação de desconforto que vinha me incomodando desde o incidente com o porta-luvas. Algo simplesmente não parecia certo comigo. Enquanto os outros se afastavam em direção ao trilho para verificar o acampamento, eu fiquei para trás, meus olhos fixos naquele porta-luvas torto. Parecia uma coisa tão pequena e insignificante, mas a forma como Alex reagiu fez com que parecesse um problema maior. Olhei por cima do ombro para garantir que ninguém estava olhando. A última coisa que eu precisava era começar um drama em um fim de semana que deveria ser divertido com os caras. Mas o pensamento daquele porta-luvas, a forma como Alex havia reagido comigo, continuava me puxando de volta. Eu me inclinei sobre o assento do passageiro, encarando a trava torta. Quanto mais olhava, mais me incomodava. Não era apenas o fato de estar travado, era o que poderia estar dentro. Algo me dizia que eu precisava saber. Então, sem pensar duas vezes, fiz o que parecia a única coisa lógica naquele momento. Fechei o punho e dei um soco forte no porta-luvas. A trava clicou e, para minha surpresa, o compartimento se abriu facilmente. O que vi dentro me deixou sem ar. Lá, em cima de alguns papéis soltos e alguns itens aleatórios, estava um pequeno pacote de preservativos. E ao lado, inconfundível, havia um par de calcinhas femininas. Mas não eram quaisquer calcinhas. Eram da minha esposa. Eu conhecia aquele padrão, aquele tecido. Eu as tinha visto inúmeras vezes antes. Eram as mesmas que ela estava usando na manhã em que saiu para o trabalho naquele dia. O dia em que voltou para casa sem uma explicação que parecia certa. Por um segundo, não consegui respirar. Parecia que o chão havia sumido debaixo de mim e meu mundo inteiro mudou. Minha mente correu, tentando entender o que eu estava vendo, mas a evidência estava bem ali, na minha cara. As calcinhas da minha esposa no carro do meu melhor amigo. A constatação me atingiu como um trem de carga. Tudo o que eu tinha tentado ignorar, todas as suspeitas que eu havia ignorado, agora gritavam na minha cara. Minhas mãos se fecharam em punhos enquanto a raiva surgia em mim. Fiquei lá, encarando aquelas calcinhas familiares, sentindo uma mistura de traição, raiva e descrença. Como isso podia estar acontecendo? Alex, meu amigo, estava escondendo algo de mim. Algo que destruiu a confiança que eu tinha nele e na minha esposa. Senti o sangue subindo ao meu rosto, meu coração batendo forte no peito enquanto a fúria fervia. Sem pensar, bati o porta-luvas para fechar e marchei em direção ao grupo. Minhas mãos estavam tremendo e eu sentia que poderia explodir a qualquer momento. "Alex!" gritei, minha voz cortando o ar como uma faca. Todos se viraram para olhar, confusos com o surto repentino, mas eu não me importava.
Eu não estava pensando em nada além da raiva que pulsava em mim, exigindo respostas. Alex olhou para cima, surpreso com o tom da minha voz, e eu podia ver a confusão em seu rosto. Mas enquanto eu caminhava em sua direção, ele deve ter percebido que algo estava muito errado. Agarrei-o pela gola da camisa, puxando-o para perto de mim. Que porra é essa? Rosnei, minha voz baixa e furiosa enquanto esfregava as calcinhas na cara dele. O choque em seus olhos me disse tudo o que eu precisava saber. Houve um momento de silêncio, um instante em que tudo ficou no ar, e então seu rosto empalideceu. Os caras ao nosso redor congelaram, incertos do que estava acontecendo. Mas tudo o que eu podia ver era o olhar de culpa e medo nos olhos de Alex. Ele sabia que tinha sido pego, e não havia como se explicar. Fiquei lá, meu punho cerrado, meu coração acelerado, empurrando as calcinhas da minha esposa na cara de Alex. As palavras mal conseguiam se formar através da raiva que fervia dentro de mim. Que Beyoncé é essa no seu carro? Minha voz era baixa, perigosa, o tipo de raiva que não explode, mas queima lentamente, mais quente a cada segundo. Os outros caras ficaram em silêncio, percebendo que algo sério havia acabado de se desenrolar. Todos os olhos estavam em nós, mas naquele momento eu não me importava com mais ninguém. Era só eu e Alex, e eu exigia respostas. Os olhos de Alex vagaram ao redor, como um animal encurralado. Sua boca abria e fechava, como se estivesse tentando encontrar palavras, mas nada saiu a princípio. O choque em seu rosto foi rapidamente substituído por culpa, e isso só me deixou mais furioso. Ele sabia exatamente o que eu tinha encontrado, e agora não havia escapatória. Cara, escuta, não é o que você pensa. Ele começou gaguejando, mas ele não conseguia nem me olhar nos olhos. Seu rosto tinha ficado pálido, e a confiança usual que ele carregava tinha sumido, substituída por medo e vergonha. Não é o que eu penso? Eu cuspi, meu aperto apertando em sua gola. Essas são as calcinhas da minha esposa, Alex. Da minha esposa? Como você explica isso? Senti a fúria subindo, meu sangue pulsando nos meus ouvidos. Os outros caras ficaram paralisados, chocados demais para intervir, suas expressões variando de confusão a descrença. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, mas podiam sentir o peso disso. Isso não era uma discussão mesquinha, era algo muito pior. Alex finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula enquanto gaguejava. Desculpe-me, cara, me desculpe muito. Isso simplesmente aconteceu. Ele abaixou o olhar, incapaz de encontrar meus olhos. Não sei como explicar, mas está acontecendo há um tempo. Um ano, talvez. As palavras me atingiram como um martelo. Minha mente girava, tentando processar o que ele acabara de dizer, mas a raiva era poderosa demais para deixar qualquer coisa se assentar. Um ano. Eles estavam fazendo isso pelas minhas costas por um ano. Soltei sua gola e dei um passo para trás, meu peito arfando de raiva e descrença. Um ano. Um ano inteiro de mentiras, de traição, de se esgueirarem pelas minhas costas. Você esteve transando com minha esposa por um ano? Repeti, minha voz pouco acima de um sussurro, mas carregada de veneno. Eu me sentia mal, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, e eu estava de pé nos destroços de tudo o que pensava saber. Não esperei por sua resposta. Não me importava com o que ele tinha a dizer. As palavras não importavam mais. Você vai me levar para casa, eu disse, minha voz fria e final. Agora mesmo. Eu não estava interessado em ouvir mais desculpas, nem mais pedidos de perdão. Só queria sair dali, longe dele, longe de tudo. Nem olhei para os outros caras. Eles estavam tão chocados quanto eu, mas isso não era problema deles. Era entre mim, Alex e a mulher que me traiu. Alex assentiu rapidamente, sabendo que não havia espaço para discussão. Ele estava aterrorizado, e deveria estar. Sem outra palavra, voltei para o carro, e ele me seguiu como um cachorro culpado com o rabo entre as pernas. Eu podia sentir os olhares dos outros nas minhas costas, enquanto subia no assento do passageiro, mas não me importava. Tudo o que eu queria era sair dali e confrontar a única pessoa que restava nesse desastre, minha esposa.
Enquanto dirigíamos de volta para casa, o silêncio envolveu o carro, pesado e sufocante. Eu ainda estava me recuperando da revelação chocante, a raiva fervendo logo abaixo da superfície. Alex segurava o volante com força, claramente desconfortável. Eu podia ver o suor se acumulando em sua testa e encontrei uma satisfação sombria nisso. Ele tinha todos os motivos para estar nervoso. Por que, Alex? Finalmente quebrei o silêncio, minha voz gélida. Por que você achou que isso era uma boa ideia? Achou que eu nunca descobriria? Observei-o estremecer com as palavras, incapaz de me olhar nos olhos. Meu coração acelerava enquanto as perguntas saíam, exigindo respostas que eu sabia que nunca me satisfariam verdadeiramente. O que você pensou que aconteceria? Sentiu emoção em se esgueirar pelas minhas costas? Valeu a pena? Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Em vez disso, ele engoliu em seco, sua expressão uma mistura de culpa e medo. Eu não quis que isso acontecesse. Só aconteceu. Ele gaguejou, e eu podia sentir a sinceridade em sua voz, mas era tarde demais. Eu não conseguia entender como ele poderia deixar isso continuar por tanto tempo. Como ele poderia me trair de uma maneira tão profundamente pessoal. Você não quis que isso acontecesse? Zombei, a descrença pingando das minhas palavras. Você não pensou em como isso destruiria tudo o que tínhamos? Como isso me machucaria? Como você vive consigo mesmo? Cada pergunta parecia uma adaga, e com cada resposta eu só me lembrava de quão covarde ele era. A audácia de tudo isso fazia meu sangue ferver. Enquanto as ruas familiares começavam a passar lá fora, senti as paredes da minha realidade desmoronando ao meu redor. Cada memória da vida que construímos juntos voltou como uma enxurrada. Momentos de risadas, amor e confiança que agora pareciam manchados. Minha mente corria com imagens da minha esposa e Alex juntos, risadas compartilhadas que deveriam ter sido minhas. Eu não conseguia afastar a raiva, a traição que corria por mim como veneno. Estamos quase em casa, eu disse, minha voz firme, mas carregada de tensão. Alex assentiu, e eu podia ver seus ombros enrijecerem enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Havia uma finalidade no ar, e a atmosfera parecia carregada, como uma tempestade prestes a explodir. O peso da situação pressionava fortemente sobre nós dois, e eu sabia que, uma vez que chegássemos, tudo mudaria. Quando finalmente paramos em frente à minha casa, não esperei que ele abrisse a boca novamente. Abri a porta do carro e saí, minha mente correndo com o que eu precisava fazer. Espera aqui, comandei, minha voz firme. Eu precisava de um momento, um segundo para organizar meus pensamentos antes de confrontar minha esposa. Sabia que o confronto seria explosivo e queria me preparar antes de deixar a raiva solta. Alex ficou lá, visivelmente abalado, seus olhos arregalados enquanto percebia a gravidade do momento. Eu podia sentir seu olhar em mim, mas não olhei para trás. Caminhei em direção à casa, meu coração batendo forte no peito, preparando-me para o caos que estava prestes a se desenrolar. A porta da frente parecia iminente à minha frente, e enquanto eu alcançava a maçaneta, respirei fundo, me preparando para o confronto que me aguardava dentro. Eu tinha perguntas que precisavam de respostas, e não ia segurar nada. Assim que entrei, a familiaridade do calor da nossa casa me atingiu, mas parecia sufocante. Podia ouvi-la se movendo em outro cômodo, completamente alheia à tempestade que estava prestes a se desenrolar. "Onde você está?" gritei, minha voz ecoando pelo corredor. O som a assustou, e eu podia vê-la espiando pela esquina, sua expressão uma mistura de confusão e preocupação. Mas eu não me importava. Estava além do ponto de civilidade. "Desce aqui!" gritei novamente. Minha raiva transborda como uma represa rompendo. No momento em que ela apareceu, senti uma onda de emoções. Traição, mágoa, raiva. "Você acha que pode simplesmente voltar aqui depois do que fez?" Continuei. Minha voz subindo em intensidade. Pude ver seus lábios se abrindo, como se ela estivesse prestes a falar, mas eu a interrompi. "Cala a boca! Estou cansado de ouvir suas desculpas." A realidade de sua traição me envolveu como uma onda gigante, e eu mal conseguia conter minha fúria. Sem dar a ela a chance de responder,
Corri pela casa, pegando suas coisas desajeitadamente. Abri gavetas e arranquei roupas dos cabides, jogando tudo em uma pilha na sala de estar. Você precisa ir embora agora! Gritei, a urgência na minha voz ecoando pelas paredes. A raiva que corria por mim parecia quase elétrica, me impulsionando enquanto jogava suas coisas juntas, determinado a fazer ela entender a gravidade de suas ações. Por favor, me deixe explicar. Ela implorou, sua voz trêmula, mas eu estava farto de suas palavras. Agarrei-a pelo braço e a puxei em direção à porta, meu aperto firme. Chega de explicações. Você acha que pode me trair e esperar que tudo volte ao normal? Não funciona assim. Senti sua resistência, mas eu não estava em um estado para ser gentil ou atencioso. Queria que ela sentisse o peso do que havia feito, que entendesse o impacto de suas escolhas. Quando chegamos ao carro, comecei a jogar suas roupas no porta-malas, tratando-as com um descuido imprudente que refletia minhas emoções. Pega suas coisas, você precisa ir embora e não quero te ver nunca mais. Gritei, meu coração batendo forte no peito. A visão dela parada ali, atordoada e magoada, apenas alimentava ainda mais minha raiva. Queria gritar, liberar toda a dor que ela me causou, mas me contentei com a verdade que sabia que precisava dizer. Vou pedir o divórcio, declarei, minha voz ecoando com finalidade. Você acabou aqui. Acha que pode simplesmente partir meu coração e depois andar por aí como se nada tivesse acontecido? Sai da minha vida. Pude ver a percepção surgindo em seu rosto e me atingiu que isso realmente estava acontecendo. Eu estava finalmente tomando uma posição e mesmo que parecesse que meu mundo estava desmoronando, sabia que essa era a única maneira de recuperar o controle da minha vida. Após o confronto explosivo, não perdi tempo e pedi o divórcio. A papelada parecia um passo necessário, uma maneira de cortar os laços que nos uniam. Enquanto eu me sentava à mesa da cozinha preenchendo os formulários, uma onda de emoções me envolveu. Raiva, tristeza, alívio. Era um processo assustador, cheio de decisões incontáveis e jargões legais que eu nunca imaginei enfrentar. Meu coração acelerava ao pensar no que estava por vir, mas afastei esses sentimentos. Sabia que precisava ser forte. Os procedimentos de divórcio se arrastaram por semanas, cada dia parecendo uma eternidade. Tive que comparecer a reuniões com meu advogado, onde discutíamos tudo, desde a divisão de bens até pensão alimentícia. Minha mente frequentemente voltava à vida que compartilhávamos, mas eu rapidamente afastava esses pensamentos. Não queria me deter no passado ou permitir que sentisse pena. Em vez disso, foquei no que queria seguir em frente. Uma ruptura limpa e uma oportunidade para recuperar minha vida e reconstruir. Durante esse tempo, encontrei consolo no apoio dos meus amigos. Eles ouviram minhas frustrações e me ajudaram a manter os pés no chão. Passávamos noites juntos, compartilhando histórias e risadas, o que oferecia uma fuga temporária do tumulto que envolvia minha vida. Aos poucos, comecei a encontrar um senso de normalidade novamente, mesmo que a dor da traição ainda pairasse sobre mim como uma sombra. Comecei a priorizar meu bem-estar, redescobrindo hobbies que haviam ficado de lado durante nosso casamento. Quando o divórcio se aproximava de sua conclusão, preparei-me para a finalidade de tudo. O dia em que nos sentamos diante do juiz parecia surreal. Eu estava nervoso, mas também determinado. Quando o martelo bateu e o juiz declarou nosso casamento oficialmente dissolvido, senti uma mistura de emoções me inundar. Foi um momento agridoce, o fim de um capítulo que nunca pensei que terminaria. Mas naquele momento, também senti um lampejo de esperança para o futuro. Eu podia finalmente começar de novo. Nos meses que se seguiram, abracei a vida de solteiro. Foquei no crescimento pessoal e na autodescoberta, tirando tempo para viajar, conhecer novas pessoas e perseguir minhas paixões. Redescobri quem eu era fora dos limites do casamento. Minha confiança cresceu enquanto aprendia a navegar pela vida nos meus próprios termos, e as memórias do meu relacionamento passado gradualmente desvaneceram para o fundo. Enquanto isso, minha ex-esposa começou sua própria jornada pós-divórcio. Ela buscou apoio de amigos,
tentando juntar os pedaços de sua vida. Ouvi, por meio de conhecidos em comum, que ela estava lutando, lidando com as consequências de suas escolhas. Embora sentisse um toque de simpatia, também sabia que ela precisava enfrentar a realidade de suas ações. Nós dois fomos forçados a seguir em frente, e com o passar do tempo, encontrei conforto em saber que estava me curando, enquanto ela ficava para lidar com o peso de suas decisões. No final, nossos caminhos divergiram completamente, e eu estava finalmente livre para abraçar meu futuro.